Espera um pouquinho. É que eu falava, sei lá. Não, se você quiser abrir também, acho que não. Cadê, gente? Bom, boa noite, pessoal. Como prometido aí, a nossa live começando às 19h11. Quero agradecer a presença de vocês que estão chegando agora aí, o Gabriel, a Thaisa. Bom, pessoal, dando continuidade aqui na nossa semana de lives. Hoje é a quarta live, né? Hoje é quinta-feira. E na primeira live eu fiz um catado sobre os perfis comportamentais, tá? Na segunda eu falei sobre o perfil dominância e o perfil conformidade. Ontem eu falei sobre o perfil estabilidade e o perfil influência, né? E divulguei que hoje ia ter uma participação especial aqui na live de uma pessoa que já passou por uma análise de perfil, uma pessoa que conhece bem do assunto também, tá? E trouxe ela aqui para fazer uma entrevista, para a gente conversar um pouco, debater um pouco da importância de conhecer aqui os perfis, de conhecer cada nuance de cada perfil, tanto para si mesmo quanto para lidar aí com o pessoal no trabalho, lidar com alguma equipe que a pessoa faça parte. Beleza, pessoal? Então, lembrando aí, quem puder compartilhar o link dessa live, né? Clica aí no aviãozinho, manda pro amiguinho que você acha que vai ficar interessado em assistir essa live para conhecer um pouco mais sobre os perfis. Hoje vai ser uma live diferente porque vai ser a experiência de uma pessoa, né? Além da que eu falo aqui para vocês, a experiência de uma pessoa que já passou pela análise de perfil, falando para vocês aqui, tá bom? Então, convido aqui para entrar na live a minha esposa. A gente vai fazer a live nesse formato aqui, né? Nós dois aqui na mesma câmera para ver como é que vai ficar. E vocês, por favor, vão dando um feedback aí de como é que tá, se o áudio tá legal, se vocês estão vindo bem nós dois, tá bom? Se tá enxergando bem nós dois também, tá? E lembrando que essa live também está sendo transmitida pelo Instagram da Adriele, tá? Que é Adriele Vanessa. Entra lá no Instagram também, quem puder. E vamos lá, dar início a isso tudo aqui. Lembrando, pessoal, tá ok, Gabriel? Valeu, cara. Obrigado. Fala aí, mano. Boa noite, galera. Vai ser um bate-papo bem legal. Espero que vocês estejam me ouvindo também, que eu estou um pouco mais distante do celular. Dá um joinha se tá tudo ok, pra gente continuar a nossa conversa aqui, que vai ser bem interessante. É isso aí. Beleza. Beleza, Rick? Abraço, meu querido. Tudo ok? Beleza, Adri? Então vamos lá. Posicionar a câmera aqui. E vamos lá, tudo ok também? Tá assim, não. Não, acho que tá agora. Não tá. Só um minutinho, pessoal. Acertando outra câmera aqui, a gente já começa. Bom, isso aí. Então agora a gente está online aqui pelos dois perfis, tá? E vamos discorrer um pouquinho sobre o assunto. Bom, primeiro, se apresente aí pro pessoal, para quem não te conhece. Difícil quem não te conhece, mas se apresenta pro pessoal aí. Bom, sou Adriele, esposa do Eduardo, né? Eduardo é meu maridinho. E nós dois nos formamos em analista comportamental e coach também. Coach pessoal, coach de carreira, todos os processos. E hoje, dentro do cronograma de lives dele, né, a gente vai falar um pouco do efeito de conhecer, né, reconhecer os perfis da gente a partir de uma análise comportamental. Então vai ser bem bacana, tanto para entendimento de alguns comportamentos,
individuais, comportamentos perante o coletivo, comportamentos de colegas, pessoas que convivem com a gente, então vai ser bem bacana. Fiquem à vontade para perguntarem, para saberem um pouco mais sobre mim, qualquer dúvida, mas estamos nessa jornada junto e hoje eu estou aqui para responder as perguntas e falar um pouco sobre isso. É isso aí. Bom, pessoal, mandar um abraço aqui pro Patrick. Abraço, Patrick, você acabou de entrar na live aí, também o João. E aí, galera, tudo bem? Bom, então vamos começar. Bom, primeiro, conta pra gente, quando você fez a sua análise de perfil, o que ele apontou pra você? Bom, já passei por algumas análises, né? E a primeira análise de perfil já vai fazer praticamente um ano que foi feito. E na primeira análise eu sentia coisas que eu não sabia materializar isso em o que está acontecendo, por que está acontecendo, será que é isso, será que não é, será que faz sentido, não faz sentido, será que eu que estou errado, muito errado. Eu não conseguia materializar isso, racionalizar isso. E aí, nas nossas formações, a gente passou pela primeira análise e deu uma clareza demais de como eu estava me sentindo e o porquê eu estava me sentindo daquela forma. Então, eu me sentia com a energia muito baixa, me sentia como se estivesse patinando, se esforçando demais e não saindo do lugar, era a minha sensação interna. E aí, ao ver a análise de perfil, reconhecer os perfis e me identificar dentro deles, fez sentido o que eu estava sentindo e como toda aquela situação estava me afetando. Então, foi a luz, sabe? Era um tempo nublado, onde não se enxergava nada e trouxe uma luz. E a partir dessa luz, foi mais fácil identificar no dia a dia, dentro da rotina, o que era natural do meu perfil, o que não era, o que gerava picos de estresse, desgaste físico, mental, emocional e tudo que pode se imaginar, e os pontos de melhoria, para haver sim uma melhor adequação à situação sem sentir tanta dor, sem sentir tanto peso, ser mais leve. E o mais importante, a gente se cobra demais, achando que tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, que tal coisa tá errado, que, enfim, que o outro é melhor, que a outra pessoa sabe mais, e na verdade a gente entende que não, que tá tudo bem, cada pessoa é uma pessoa, há características fortes e outras não tão fortes, pontos de melhoria, e que aquilo faz parte de você e que não é um defeito, algo para ser comparado, e sim só é você, e você tem que usar da melhor forma aquela ferramenta. É igual uma ferramenta mesmo, tem gente que usa a ferramenta direito e tem bons resultados, tem gente que usa uma ferramenta de forma errada e estraga o produto. Basicamente isso. Bom, é isso aí, pessoal. Lembra que eu estou falando desde a primeira live da importância de conhecer os perfis, pois o autoconhecimento é o primeiro passo para a nossa evolução em qualquer âmbito, né? Sempre falo que é tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. O fato da gente ter um conhecimento de como a gente absorve conhecimento de maneira mais fácil, como a gente se relaciona melhor, coisas que a gente pode fazer que vai deixar a gente mais feliz. Lembra que eu falei das diferenças? Se você tem um perfil conformidade, você gosta mais de ficar sozinho, mas se você não tem um perfil influência, por exemplo, você gosta de estar com a galera. E é muito importante a gente conhecer todos esses detalhes de cada perfil aí, pra gente sempre poder extrair o melhor daquele momento lá, tá? E é justamente isso que a Adriele tá trazendo aqui para vocês, que a vida tava meio bagunçada, tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo, e aparentava que o problema era interno, que era a gente o problema e o mundo tava certo, a gente tava errado e o mundo tava certo, mas na verdade era só uma confusão aí
E a hora que conheceu de verdade os perfis, que entendeu tudo que tem por trás ali, ela teve uma clareza melhor aí, e ela começou a bolar estratégias que se enquadrassem dentro do perfil dela para ela agir de uma forma melhor, tá? E aí vem o processo da autoaceitação daquele perfil. Porque, vamos supor, às vezes, pelo que eu descrevi aqui, você se acha uma pessoa super influência, uma pessoa influência que conversa com todo mundo, que isso e que aquilo. Aí a hora que você faz análise de perfil, dá que você é um perfil oposto, por exemplo, dá que você é um perfil com conformidade. E você vai ouvir aquilo e você vai falar assim, mas jamais que eu sou um perfil conformidade. Eu gosto de conversar com todo mundo, eu gosto de estar no meio da galera. Aí entra aquilo que eu falei para vocês, pessoal. A análise de perfil feita por um analista, ela vai te dar detalhes do que está acontecendo. Então, que nem no caso da Adriele, ela tem um executor aqui bem aflorado aqui nela. Acho que hoje você está executor... Analista. Ah, você está analista primeiro. Então, hoje ela está conformidade e dominância. Você está os dois, né? Hoje ela está conformidade e dominância. E naquele primeiro perfil, teste de perfil que fez, eu lembro que tinha dado um dominância muito alto. Muito alto. E fazia sentido naquela época, né? Sim. E depois de alguns meses que foi feita outra análise, deu que o perfil dela tinha migrado um pouco para dominância. Por quê? Porque o momento que ela estava vivendo era dominância não, partiu para conformidade. Porque naquele momento, o perfil dela estava mais na parte do conformidade. Uma análise de perfil, ele nada mais é do que uma fotografia do momento, tá? Então, por isso que eu sempre falo que a gente nunca a gente sempre está o perfil, tá bom? Então, a gente pode estar sempre ali transitando entre eles ali. No meu caso, e aí como vocês já conhecem os 4 perfis, né? Usando a linguagem DISC, dominância, conformidade, influência e estabilidade. Naturalmente, a gente percebe que um deles é o que predomina na gente, naturalmente. Fazendo um teste e identificando as características de cada um, a gente percebe que um deles é o que domina em nós. Provavelmente quem acompanhou os dias já identificou assim, não, eu sou esse cara aqui. Certeza que eu sou esse cara aqui. Mas não somos somente um, e nunca estamos somente um. Somos os 4 em proporções diferentes no dia a dia, né? Um ativado na maior parte do tempo, o outro um pouco menos. Mas vivemos os 4 perfis no nosso dia a dia. Eu naturalmente me identifico com o perfil da conformidade, que na outra metodologia que a gente ensina, aprendeu, ele tem o nome de analista. Eu naturalmente percebo nisso, mas eu também tenho a ação que o executor, o dominante, tem também. Então, na minha primeira análise, eu precisava de velocidade, eu precisava de ação. Todos que estão aqui provavelmente sabem, a gente tem uma loja que inauguramos em plena pandemia, em maio de 2020. Então, tinha que correr contra o tempo para sobreviver, né? Então, era um período de muita ação e menos pensar em não, é agir para fazer o negócio acontecer, para se manter vivo, sobrevivendo. Então, o que aconteceu comigo? Eu não podia ficar focada tanto em detalhes, em pequenas informações e complexidades que o perfil analista ou conformidade se apega tanto. O estar perfeito, né? O momento perfeito, o estar perfeito. Eu precisava agir. E isso vai contra a minha natureza, que é planejar, ver detalhes, né? Ser minuciosa, né? É diminuir ao máximo a margem de erro. Então, ia contra a minha natureza. Eu tinha que ter mais ação e menos isso. Então, o meu corpo, eu sentia isso. Sentia o estresse, eu sentia essa energia sendo drenada. E aí fez sentido. Então, assim, eu não estava mal. Eu não estava passando por um momento que, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Não. Eu tenho algumas características e quando precisa sair dessas características, exige um esforço, exige mais energia gasta para fazer aquilo acontecer. Então, é natural que se sinta mais cansado, mais pressionado, com mais estresse. Quando eu percebi isso e percebi que
eu estava me desconectando daquilo que naturalmente eu sou, eu estava forçando demais, né? Eu olhei para aquilo e falei assim, calma, eu tenho que medir, né? Trazer um equilíbrio. E aí eu parei e olhei, que velocidade é essa que eu estou seguindo? O que eu estou fazendo? Né? O que isso está causando em mim? E prestando atenção a esses detalhes, depois de 3 meses fiz essa análise novamente, eu já estava num conformidade e estabilidade. Eu já estava no perfil de equilibrado mais pessoas e tarefas, mais introversão, porque eu estava muito mais reflexiva, menos ação, menos surto, mais para dentro, né? Um olhar para dentro. E aí, analisando o momento que eu vivi, eu percebi tudo que foi acontecendo naquela situação. Mas ainda assim, eu estava me forçando a desacelerar, me forçando a olhar para dentro. E ainda assim não era tão natural. E aí, nesse processo de aprendizado, de olhar para o seu perfil e perceber, e se identificar, e perceber o que é natural, o que dói, né? O que é mais forçado e tal. Depois de mais um tempo onde, vamos ouvir o que a vozinha de dentro está falando, né? Quem sou eu? De verdade, quais são os meus pontos fortes e quais são meus pontos de melhoria para eu alcançar esse objetivo. Outra análise foi feita depois de 3 meses, a gente já passou por 300 análises. Aí eu senti que aquilo era a minha essência de verdade, que é um perfil de conformidade com uma dominância. Eu consigo trazer detalhes, mas eu consigo agir com eles no prazo que precisa ser feito. E eu me sinto assim, sempre me senti dessa forma. E não das outras formas que eu estava, mas eu estava por conta do momento. E hoje eu percebo mais eu, naturalmente. Então, outro fator importantíssimo é entendendo dos perfis, se identificando neles e enxergando os seus estados, como que ele fica sob pressão, sob estresse, e todas essas nuances, você se policia. Porque, por exemplo, o meu perfil do lado do executor sobre o estresse tende a ficar estressado, nervoso, irritado. E aí tende a ter uma linguagem, às vezes, mais agressiva, e é natural do perfil. E aí o analista, ele tende a ficar mais pessimista, mais desesperado, achando que não vai ser suficiente, não vai dar. Então eu sei que eu tenho essa tendência a ter esse comportamento, e eu sei, sabendo naquilo que eu estou envolvida, e sabendo das consequências desses comportamentos, eu consigo olhar e falar assim, calma. Se você tende a ficar irritada e você precisa lidar com pessoas, é melhor que você não resolva... Iris! Não resolva situações que lide com pessoas naquele momento. Não é o seu melhor momento. É melhor você fazer outras tarefas para essa energia se equilibrar, e aí sim você resolver essas questões que são com pessoas. Então, a maior sacada de identificação do perfil é você enxergar os seus gargalos, as suas boicotagens, as historinhas que você conta para você, que na verdade não favorece, não contribui a nada, e você fica se justificando naquelas historinhas, achando, é isso. Não, não é isso. Os seus perfis falando e um discutindo com o outro. Uma outra coisa interessante que aconteceu comigo é que um dos perfis que é muito baixo em mim é o perfil da influência, que a gente chama de comunicador, que é o perfil da espontaneidade, dos relacionamentos e de vamos, né? De vamos. Tem que fazer, vamos, e é isso, galera, bora pra cima. E nas minhas percepções, eu também enxergava que para o que eu precisava fazer, esse perfil não ia mudar.
eu ia conseguir fazer o que eu precisava fazer e conquistar o que eu quero conquistar sem esse perfil, aspas, sem esse perfil. E aí nessa análise deu que eu não me importo tanto com ele. Então, ou seja, eu meio que nego ele. Só que todos os perfis têm características importantíssimas, porque não existe o melhor ou o pior. Todos têm o mesmo valor. E na análise, na minha percepção, é que a grande sacada para eu conquistar ainda mais objetivos, alcançar melhores resultados é, sim, eu preciso olhar para esse comunicador e ver quais são meus pontos de melhoria e trabalhar em cima deles, porque eu vou potencializar aquilo que eu já tenho dos outros perfis. Então, eu não posso ser um perfil. Não, eu não sou só um ou outro. Não, a gente é uma mescla de todos, uns com mais predominância, outros com menos, que são ativados quando necessário para atingir o resultado que a gente precisa. É isso aí, pessoal. Ó, uma coisa que a Adriele comentou aqui, que quando ela começou a se aprofundar mais sobre os perfis, que ela começou a perceber, entender melhor sobre eles, e algumas análises que a gente fez, até mesmo com devolutiva do próprio pessoal lá do IBC, que já faz isso há muitos anos, ela começou a encontrar caminhos para ela se relacionar melhor, para ela se controlar mais, tá? E assim, ela tem um perfil conformidade, mas é normal que num momento de estresse o executor dela floresça, por exemplo, tá? Então, assim, é aquilo que eu tô falando desde a primeira live. A gente usa os 4 perfis o dia todo, seja em casa, seja no trabalho, a gente usa os 4 o dia todo. E é importante a gente saber melhor a hora de usar cada característica de cada um, né? A gente faz uma mescla de todos, mas naquele momento que você precisa ser mais dominante, você é. No momento que você precisa ser mais influência de estar com a galera, você é. Quando você precisa parar e pensar um pouquinho mais, você consegue, tá? Por quê? Porque você tem esse autoconhecimento, entende os detalhes ali do perfil e entende os seus detalhes principalmente, porque a pessoa mais importante dentro desse processo é você que faz o perfil, tá? É você que passa pela análise, porque você se conhecendo, você sabe estratégias para lidar com todo o mundo. E são poucas pessoas que se conhecem nesse nível para conseguir ter essa boa relação aí com o pessoal. Tudo bem até aqui? Pessoal, agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. A Gabi estava aqui online também, a Iris. Pessoal, dá um feedback pra gente se tá ouvindo bem a Adriele, se tá me ouvindo bem, aqui também no Instagram da Adriele. Quem tiver aí também dá um feedback se tá legal, se tá dando pra ouvir bem a gente, tá? E outra coisa, lembra de compartilhar essa live com alguém, tá? Se você acha que faz sentido a pessoa vir aqui, ouvir um pouquinho o que a gente tem pra falar, clica aí no aviãozinho, compartilha, clica nesse aviãozinho daqui da Adriele também, compartilha, manda pra mais pessoas aí e pra ajudar a gente a espalhar a palavra, tá? Quanto mais a gente... Tá ótimo, obrigado. Quanto mais pessoas conhecerem, ter um autoconhecimento melhor, pessoal, melhora a relação para todo mundo, tá? Pensa você num círculo de 5 amigos que se conhecem, que tem um autoconhecimento bacana, e os 5 sabem se lidar bem com todo mundo, os 5 sabem respeitar todo mundo ali, né? É uma relação super sadia aí, como a gente tem com vários amigos, isso mesmo sem ter o conhecimento do perfil comportamental, é uma coisa que vem de dentro, né? Mas tendo essa ferramenta na mão é muito melhor. Tudo bem? Tá tudo certinho o áudio? Valeu, Rick, obrigado pelo feedback aí, Thaísa também. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Bom, como a Adriele levantou aqui, a gente tem a nossa loja aqui, tem aqui a nossa equipe que trabalha com a gente, né? Hoje a gente, além da Adriele, tem mais 3 meninas lá, tá? E então, fala pra mim, quão importante para você conhecer o perfil tanto delas, para você lidar com elas ali no dia a dia. Pessoal, lembra que eu comentei da importância de um líder conhecer a sua equipe e conhecer a si mesmo para ele lidar com eles da melhor forma possível? Então é justamente isso que a Adriele vai falar aqui para vocês, tá? Então, o quanto é importante, além de você se conhecer, você conhecer o perfil delas para você conseguir lidar durante o dia a dia. E então tem momentos bons, né? Momentos que
tá ali na risada, tá conversando ali, quanto no momento de um pouco mais de pressão, por ter bastante cliente, por ter acontecido algum fato ali. Qual que é a importância para você? Sim. Bom, acredito que todo mundo conheça ferramentas básicas, né? Tipo uma chave de fenda, uma chave Phillips e Martelo. esses tipos de parafuso, né? Que a gente sabe que o martelo não prega parafuso, ele prega prego. E a gente sabe que a chave Phillips tem um encaixe e a chave de fenda tem outro encaixe. Se eu usar uma ou outra para apertar um desses outros parafusos, ou vou estragar o encaixe, ou não vai ficar bem ajustado, certo? Então, isso é uma coisa prática que de fácil entendimento, lógico. Entender dos perfis, conhecer o seu perfil e conhecer o mínimo dos perfis é usar as ferramentas certas no aparelho certo, no parafuso certo, no prego. Então, como eu entendo dos perfis, tenho conhecimento principalmente do meu perfil, ao ter conhecimento das pessoas que estão ao meu redor, eu consigo o quê? Escolher melhor a ferramenta para ajustar aquele parafuso, para atingir o objetivo. Então, com a equipe, conheço os perfis dela, então naturalmente conheço a tendência de comportamento, sob pressão, enfim. Sei a reação do meu perfil em relação ao perfil delas, porque não adianta, ser humano julga, ser humano critica, natural, é um comportamento natural. Então, eu sei que meu perfil X tende a não aceitar comportamentos do perfil Y e tende a achar, aspas, que não é o melhor comportamento para aquela situação. E isso, todos os perfis, tá? Faz isso naturalmente. Sabe aquele na escola que entre meninas também, entre meninos provavelmente deve acontecer isso também, mas isso já aconteceu comigo várias vezes. Tipo assim, nossa, olha a cara daquela menina, que menina chata, não fala com ninguém e não sei o que. Isso é natural, que é um comunicador falando de um analista. Então, o comunicador que tem vários amigos, que conversa com a galera, o analista que é mais reservado, e aí na linguagem das lives, né, o influente, que é mais extrovertido, mais conectado com a galera, falando do conformidade, que é mais introvertido. E julgando aquele comportamento, achando que ele é chato, que tem cara de bosta, que fez alguma coisa, né? Mas na verdade não. A pessoa só é assim. E esse outro só é assim. E cria discussão, discórdia, inimizades por um julgamento de um comportamento que é natural daquele perfil. Então, ao compreender isso, você se socializa diferente. Porque você, ao perceber tal pessoa agindo de tal maneira, muito provavelmente ela tem determinado perfil e que aquilo é ok para ela e que é certo naquele ponto de vista, não é errado no meu ponto de vista, né, do meu perfil em si, e que ela também vai atingir aquele objetivo, só que seguindo outro caminho, porque cada perfil segue um caminho para atingir o seu objetivo. E todos estão certos, não estão errados. Então, ao entender do meu perfil principalmente e entender das pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo, que nem da minha equipe, faz eu o quê? Adaptar a linguagem para aquele perfil, absorver a ideia, o propósito que eu quero passar naquela mensagem e faz com que eu não ache que não, mas não tá errado. É assim que tem que ser feito. Não, é natural daquele perfil fazer aquela tarefa daquela forma e atingir o mesmo objetivo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí eu julgo menos, reconheço mais. Gero menos insatisfações.
Então, isso é para a vida, isso é para o trabalho, isso é para as relações em geral. É você atender um cliente e olhar, e pelo comportamento dele você já entender. Nossa, ele tá já andando rápido, falando que é horário de almoço, que não tem, é um dominante, tá sempre com pressa, quer resolver rápido. Então você não vai lá começar a contar história, falar de detalhes. Não, você vai ser mais objetivo, porque você reconheceu aquele perfil. E não julgar assim, nossa, essa pessoa tá sempre com pressa. Credo. Não, tá tudo bem, é o perfil dela, é natural esse comportamento. Então você aprende que não existe o certo, não existe o errado. Existe a forma de cada um ser e que tá tudo certo. E que não tá certo um perfil julgar o outro. Porque não tem o certo, o perfeito. Não, todos têm qualidades e todos têm pontos de melhoria. Exatamente. Eu ia até perguntar como que era a sua relação com reconhecer perfis de clientes, né? E aí você já levantou essa questão. Bom, sobre isso, por exemplo, que nem a equipe convive com ela diariamente, né? Todos os dias ali e consegue perceber certas nuances ali que você aprende a se adaptar melhor e conviver melhor com eles ali. Agora, um cliente, que nem o caso que a Adriana levantou aqui, no cliente que entra às vezes correndo na loja e tipo quer as coisas rápido, às vezes é um cliente que ele não é exatamente um dominante, mas ele, tipo assim, ele tá com pressa naquele momento. Então, tende que ele entre rápido mesmo na loja, tá? E, tipo, na loja, ou seja, atrás de algum serviço que ele vai atrás, porque ele tá com pressa naquele momento. E quando é um cliente que a gente tem vários clientes lá que já são clientes, como é que fala? Já são Clientes fidelizados, fiéis né? que voltam ali, aí sim já começa a ter uma amostragem um pouco melhor, tá? Mas lembra que ontem eu, né, para ter um pouco mais de assertividade no tratamento com ele ali. Mas lembra que ontem eu comentei sobre apertos de mão? Vamos supor que você trabalha num lugar que nem o Rick aqui, ó, ele trabalha como oficina. Vamos supor que o Rick vai cumprimentar o cliente dele a hora que ele chega lá e ele usa as dicas que eu falei ontem. Então, se ele estender a mão para o cliente tiver aquele aperto de mão firme, que parece que vai guardar a mão dele dentro do bolso, o Rick já vai pensar, opa, é um dominante, eu não posso enrolar muito para falar com esse cara, porque ele é um dominante, ele gosta das coisas mais rápido. Se ele chega lá e o cara tipo já vem com um abraço, cata a mão dele, traz para perto, quer dar abraço, o Rick já entende que é um influência. Então o Rick já sabe que ele pode discorrer um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, às vezes falar de futebol com o cara, que ele sabe que o cara vai dar abertura para ele, tá? Se ele chega lá e o cara, se ele estende a mão pro cara e o cara dá a mão para ele assim meio mais ou menos meio que já querendo tirar a mão, tipo, não quero muito contato, o Rick já vai identificar que é uma instabilidade. Ele vai dar informação pro cara, mas ele vai ter ali um pouquinho mais de relação com a pessoa, tipo assim, ó, quer uma água, aceita um café, quer sentar aqui para esperar um pouquinho, sabe? Vai trazer um pouco mais de conforto para ele. E se, e se ele chegar na oficina do Rick e ele estender a mão e o cara só fizer assim para ele, oi, tudo bem? O Rick já vai saber que o cara é do cara do perfil conformidade. Então, a hora que o cara chegar na frente do carro, o Rick vai ter que pegar e fazer o quê? Passar para ele todo um relatório. Ó, eu troquei bomba d'água, eu troquei bomba de combustível, eu troquei filtro daqui, filtro dali, mexi com junta de cabeçote, vai ter que passar para ele todo o relatório porque ele é um perfil que ele precisa disso, tá? Se o Rick não identifica isso e vai fazer isso com uma pessoa do perfil dominante, ó, senta aqui que eu vou te mostrar todo o relatório do seu carro. O Rick vai matar esse cara lá na oficina, porque ele quer logo, ele é ansioso, ele precisa... Ansioso não é a palavra certa, mas ele precisa resolver logo para ele ir atrás de outra coisa, porque geralmente as pessoas que são do perfil dominante, eles tendem a abraçar várias tarefas durante o dia ali. Então, até mesmo isso justifica a pressa que eles têm, tá? Não tem paciência. Eles não têm paciência, eles têm pressa porque eles têm muita coisa para fazer. A agenda deles ali é cronometrada certinha ali, tá? Então, conhecer isso pode ajudar muito você também, que é comerciante, que tem clientes, você que é um personal, né? Um personal de academia aí, você também conhecendo isso do seu cliente, do seu aluno ali, você vai conseguir extrair sempre o melhor do seu serviço e ser uma pessoa referência no que você faz. Porque pensa, se você chega num lugar e você é muito bem tratado, a tendência é que você volte. Se você chega num lugar e você é tratado de qualquer jeito, pode ser que você não volte mais lá, tá? Então, são coisas muito importantes para a gente conhecer também, que conhecer os perfis ajuda a gente. Uma coisa também interessante em reconhecer e conhecer os perfis no âmbito profissional é você
identificar ao seu redor o perfil que nem do seu superior, do seu líder, do seu chefe, de entender que, às vezes, por exemplo, se o seu chefe é um perfil dominante, que naturalmente tem uma tendência de liderar, de comandar, de querer as coisas acontecendo, e você é um perfil conformidade, de fazer as coisas extremamente detalhadas, com cuidado, e precisa de tempo, não é velocidade, é precisão, né? Você vai se sentir o quê? Pressionado, cobrado, achando que não é suficiente, achando que, nossa, eu não sou reconhecido, nananana. E na verdade, nenhum dos dois está errado de ser como é e de trabalhar como trabalha. Está ok. A diferença é que se o liderado compreende que o chefe dele age daquela forma, porque aquele perfil ele tende a agir daquela forma, ele enxerga que para tarefas que é direcionada a ele, ele tem que forçar a ser mais ágil. E tá tudo bem. O chefe, líder, o superior, identificando que o seu liderado ali, né, o seu colaborador, ele é um perfil de detalhes, que ele precisa de segurança, ele precisa de um reconhecimento que ele está fazendo um bom trabalho, né? Fornecer isso também, porque em ambas as partes vai extrair o que tem de melhor de cada um. E não vou ficar enfiando a goela abaixo o meu jeito de ser. Porque não tem o melhor jeito de ser. Não existe o perfil melhor. Não tem a escala de 1 a 4. Não, todos eles têm suas características positivas e os pontos de melhoria. E é ativado na necessidade daquele momento. Então, naturalmente, tende a ser assim, mas quando é preciso, baixa lá o executor, o planejador, ou o dominante, o estabilidade. É só uma questão de, tá, nesse momento eu preciso ser mais ágil. Então, aqui, ou conformidade, guarda aí, vamos lá para a dominância, vamos agir. Eu estou numa reunião de negócios, eu preciso me relacionar para ganhar mais credibilidade, para conquistar mais objetivos, né? Ser mais lucrativa aquela situação. Então vamos se relacionar, vamos ser um influente aí, vamos deixar outros perfis mais quietinhos e ativar naquele momento, né? É a sacada de virar a chavinha de cada um dos momentos do nosso dia que faz a gente ter mais resultados, ser mais produtivos, ter menos conflitos, menos estresse e conquistar tudo que a gente quer. É isso aí. O pessoal lá do IBC, quando a gente fez os cursos, eles usam a frase seguinte: a pessoa certa para a função certa. Então, o perfil tem, como eu disse, os perfis têm tendências a trabalhar melhor com certo tipo de função, tá? E é exatamente o que a Adriele trouxe aqui. O líder, entendendo o perfil da pessoa, ele consegue extrair o melhor dela naquela função lá. Coloca pessoas que são mais jogo rápido para fazer serviço mais jogo rápido, pessoas que precisam de mais atenção para fazer serviço que precisa de mais atenção, tá? Então, isso é tudo importante a gente conhecer, tá? E assim, o caso de você passar por uma análise de perfil vai te dar essas ferramentas. Mas você conhecendo o seu, você já consegue lidar com o todo, tá? Então, isso que é importante, porque durante a análise a gente conversa sobre várias coisas ali, levanta várias questões, dá alguns exemplos aí que a gente conhece do nosso dia a dia, de outras análises que a gente já fez. Claro que sempre sem citar nomes, mas a gente sempre faz algum exemplo para tentar trazer uma similaridade de histórias aí para ser uma coisa que entra melhor na cabeça. Então, diante disso, você consegue, tipo assim, eu trabalho com fulano lá, o fulano ele age assim, eu acho que ele é mais assado. Se você, depois dessas 3 primeiras lives, essa 4ª live, você perceber isso e você querer começar a fazer o teste dentro do seu trabalho, começa a analisar as pessoas assim. Eu não quero que ninguém chegue lá e aponte o dedo na cara da pessoa e fale assim, você faz assim, você faz assado. Não, mas começa a analisar para você.
como que certa pessoa age, como que ela tende a fazer as coisas, se ela faz mais devagar, se ela faz mais rápido, se ela conversa mais, se ela conversa menos. Só para você começar a ver, ligar os pontos para você ver se não faz sentido tudo isso que a gente falou durante esses dias aqui de live. Deixa eu ver o que a Thaisa falou. Realmente, ter conhecimento do próprio perfil ajuda demais no momento de situações de estresse. Exatamente, Thaisa. A gente começa a ver o que vale a pena a gente levar em consideração em certas situações aí, né? Porque às vezes você sabe que a pessoa é de um perfil, né? Identifica que ela é daquele perfil e ela te dá uma resposta de atravessado, tende que você consiga respirar um pouco melhor. É o exemplo que a Adriane trouxe aqui, tá? Da pessoa às vezes está estressada, tá no momento ali que o perfil não, o lado não tão bom do perfil dela tá aflorado, tá? Que ela tá em estresse, e você entende que é só mais uma pessoa, é uma pessoa que sofre como todo mundo, tem conta para pagar como todo mundo, tem problema como todo mundo, e naquele momento ali ela perdeu um pouquinho do controle dela. A gente que tem o conhecimento aqui do perfil comportamental, que é analista, tudo, a gente também às vezes perde o controle, tá, pessoal? Nós somos seres humanos, a gente também erra, a gente não tá aqui com uma aureolazinha de anjo, não, porque a gente também tem nossos momentos aí que a gente se estressa, tanto eu com ela comigo, ou no trabalho, normal, isso acontece. Só que eu acho que o tempo que a gente leva pra gente reconhecer o que aconteceu de errado e voltar pro estado normal acaba ficando menor. Porque aconteceu, você respira um pouquinho, você já analisa e você fala assim, nossa, aconteceu isso por causa daquela situação, ativou tal sentimento dentro de mim e eu agi dessa forma aí. Então, mais uma vez, a importância de conhecer os perfis aí, tá? E uma outra percepção importante de reconhecer e conhecer o seu perfil é de você não se torturar, de você não ficar se julgando, se condenando, se culpando, porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, porque fulano faz, eu não consigo, isso não é pra mim, né? Não, imagina, fulano faz, isso não é pra mim. Não, tudo mentira, tá? A única coisa é que para aquele perfil é mais natural ter alguns comportamentos e nem pensa, e para outros tem que ser algo startado, de início, de gatilho. E todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, né? O que é natural para um não é tão natural para outro, mas isso não tem a ver com competência. Todo mundo consegue fazer. Então, por exemplo, um influente, o conhecido comunicador, ele tende a ser mais distraído. Ele tende a querer coisas diferentes, fazer diferente, conquistar coisas, mas ele tende a ser desfocado. Ele tem as ambições, tem o desejo, tem energia, mas tende a ser desfocado. Tende a perder o interesse, tende a passar a borboleta e correr atrás da borboleta. Né? Então, tô interessado nisso, mas isso também é legal. Aí foi no outro, esqueceu desse. Aí volta, nossa, eu queria tanto fazer aquilo. Nossa, eu nunca termino o que eu começo. E acha que, nossa, isso é uma cruz que eu carrego, eu nunca termino o que eu começo. E não é. É pontos de melhoria que o perfil só tem que dar uma trabalhada, olhar para ele, ajustar, perceber quando está acontecendo e agir diferente. E vai conseguir conquistar as mesmas coisas, né? O perfil, sei lá, o estabilidade ou conformidade, que são os mais introspectivos, nunca vão liderar, nunca vão ser líder, porque eles são mais introspectivos. O analista, então, ele vai morar dentro de um arquivo, numa caixa. Não, nada a ver. Ele vai perceber que para eles lidar com pessoas ou dominar em determinados ambientes, ele só tem que ativar alguns comportamentos que não são tão naturais, de impulso natural. Ele só vai perceber e se moldar aquilo, mas numa medida que não estressa, porque é uma escolha, né? Então, quando a gente entende que, ok, todos os perfis são ok, todos os perfis têm pontos de melhoria, a gente faz o que a gente quiser com eles.
A gente faz o que a gente quiser com eles. Eu tenho um perfil mais de introspecção, mas eu tenho uma equipe, eu atendo cliente, eu dava aula, eu liderava uma equipe num outro trabalho. E isso nunca foi impedimento. Nunca foi impedimento, eu só sei ativar o que eu preciso. Mas qual que é a minha tendência natural? A focar num trabalho e ficar ali nele. Isso é natural, mas quando precisa fazer as outras coisas, não é um impedimento. Eu sei que naquele momento eu tenho que ativar outros comportamentos, sei que é importante, eu ativo eles. Então é só identificar o que tende a ser natural e o que é natural é fácil, não gasta tanta energia, e o que tem que ser ativado para potencializar outros resultados, atingir outros objetivos. Eu olho para aquilo e faço. Então não tem aquilo, tal pessoa nasceu para isso, tal pessoa não. Fulano consegue, eu não. É uma questão de olhar para si, se conhecer um pouco melhor, conhecer o mundo em volta e fazer as suas jogadas, que todo mundo consegue. Eu não sei se o Eduardo chegou a fazer essa assimilação, mas é igual conhecer os signos. A gente não tem as características amarradas aos signos, porque fulano é de tal signo, nossa senhora. Fulano é do outro signo, meu Deus, é bipolar. Fulano, sabe? Os perfis é mais ou menos isso. É que de signo a gente ouve desde sempre falar e acaba associando características. E aí só da pessoa falar a data do aniversário, a gente já fala assim, fulano é assim, assim, assado, eu não posso falar com ele dessa forma, eu sei que ele, A gente já cria essas associações. Os perfis é a mesma coisa. A hora que você identifica o seu perfil, e entende que você tem dos outros também, e que eles são ativados em momentos diferentes, né? Em momentos diferentes. E aí você potencializa os seus resultados, as suas relações, as suas conquistas, e você não é mais controlado pelo mundo, pelo que os outros falam. É você que controla o que você faz e como você faz, o que você quer. Realmente, é assumir o controle da situação ali, dentro do que a gente pode, né? Porque tem algumas situações que fogem do nosso controle, mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente se potencializa, né, pessoal? E esse conhecimento aí do perfil comportamental é uma baita de uma ferramenta para a gente ter na mão. Não me canso de falar isso, porque eu acho que eu não falei aqui ainda. Essa parte do signo eu não tinha falado. Eu tinha pensado em fazer essa associação, até ia pedir para você falar, porque eu não conheço de signo, né? E o signo, ele é misticismo, e aqui a análise comportamental, ela é ciência pura, tá, pessoal? Aqui não tem misticismo. Por mais que vocês acham, quem fizer uma análise de perfil vai achar que a gente foi lá e perguntou para algum guru de você, ou ligou para sua mãe ou para seu pai. Fez uma investigação na família, mentira. Mas não é. Isso daí é dentro das respostas que você dá lá dentro da ferramenta, que ele vai falar pra gente nuances do seu perfil aí, tá? Então, análise de perfil comportamental não é bruxaria, é ciência. Não que signo seja bruxaria, mas é misticismo, é outra crença, tá bom? Bom, então, como eu disse, conhecimento é poder, né? Que eu levantei aí essa deixa também. E acho que eu não falei pra vocês aqui, mas o meu perfil, ele sempre fica ali entre o estabilidade e o conformidade. Todas as análises que eu fiz, eu fiquei ali nisso. É paz e amor. Então, assim, sim, eu sou paz e amor, eu sou mais calmo. De vez em quando eu explodo também, né? Eu tenho meus momentos aí de raiva, de estresse, claro, todo mundo tem. E o que acontece? Isso me torna uma pessoa procrastinadora. Geralmente eu demoro para tirar planos do papel, tá? Ou eu até demoro para colocá-los no papel para começar a agir. Porque assim, fica muito aqui. Eu acho que eu vou fazer tal coisa. Porque assim, como o meu perfil é um perfil muito emocional, a gente fica muito ali no pensando. E eu vou fazer assim, vou fazer assado. Porque quando eu conseguir isso, eu consegui aquilo. Então, tem certos momentos aí, eu preciso aprender. Eu preciso aprender, o Juninho falando aqui ali na vida. Você já fez análise do seu irmão? Não, ainda não. Juninho, então na hora de você fazer uma análise de perfil aí, pra gente saber qual que é o seu perfil aí, pra gente trabalhar alguma coisa que você queira trabalhar aí. Bom, e o que acontece? Depois que eu fiz a análise de perfil, que a gente fez o treinamento lá no IBC e tudo mais,
eu comecei a exercitar mais o meu lado executor. Então, assim, tem um plano, ótimo, põe em prática. Feito sempre é melhor do que perfeito, tá? Então, assim, se você tem um plano e você quer deixar ele mais perfeito do mundo, dificilmente você vai colocar ele em prática, porque não existe plano perfeito. Existe o plano que você começa e você vai lapidando ele para ele ficar o melhor possível ali, tá? Perfil do caos. Perfil executor. Aí, perfil do caos do Juninho. Agora que eu vi que ele escreveu aqui. E aí, pessoal, acho que tem até uma própria frase do próprio Elon Musk que ele fala que Ah, pronto, a Adriele já vai te colocar num pedestal lá em cima. é claro que a frase aparece aí no Instagram sempre escrita de várias formas, né? Mas assim, se você tentou alguma coisa e você errou, parabéns, você pelo menos tentou, a maioria nem tenta. Então assim, pessoal, eu tive que assumir essa filosofia de vida para eu começar a colocar meus planos em prática, porque eu nunca saía nada, né? E poxa, tem tanta coisa boa que a gente pensa aí, que a gente tem para passar pro mundo, que a gente tem para conversar com o pessoal, e às vezes a gente não fala por uma comodidade. Zona de conforto, ela é a minha amiga, me abraça todos os dias aqui. É difícil sair da zona de conforto, mas a gente precisa sair para a gente conseguir alcançar objetivos que a gente tem, tá? Ah, mas eu tô na minha zona de conforto, para mim tá tudo bem. Ótimo, não tem problema nenhum também, né? Mas se você tá numa zona de conforto e de vez em quando tem aquele estalo que você fala assim, nossa, mas dava para ser melhor, é hora de você usar o seu executor aí. Você planeja tudo que você pode fazer, enxerga os pontos e executa, tá? E se sozinho você não consegue ativar os seus perfis, você tem um amigo ou alguém que é um perfil inverso do seu. E ele pode te ajudar. Então, às vezes, sempre tem um amigo conselheiro ali que te ajuda a esclarecer as ideias. É só você se conectar com pessoas que ajudam você a ativar aquele perfil que é mais adormecido, que te mostre um outro lado. E às vezes esse amigo é aquele que se julga, né? Que você fala assim, nossa, você não tem nada a ver comigo. E às vezes é ele que pode te dar um start ali, né? De como fazer isso diferente. Como fazer isso olhando de uma outra perspectiva. O que é? Colocando aqui pra... O que a Adriele falou? Adriele. Nem entrei na zona de Adriele conforto. falou que adoro. O Juninho falou que nem entrou na zona de conforto. Ah. Bom, Juninho, zona de conforto ela pode ser perigosa, né? Porque pensa assim, se você tá numa zona de conforto que você não quer sair, às vezes você tá numa zona de conforto que nem é tão boa assim e você tá preso lá. Se você começou a querer empreender, né, que você faz aí, pessoal, para quem não conhece, né, o perfil do Juninho aqui, sigam ele aí também, Juninho Sangalo, que ele trabalha com designer de unha, né, faz um trabalho muito bacana aí de fibra de vidro, né? Isso. De fibra de vidro nas unhas aí, sigam ele também. Ah, mas eu sou homem, pra que eu vou seguir isso? Cara, se você é homem, você tá aqui me vendo, e você segue ele, e você dá isso de presente pra sua namorada, sua esposa, a pessoa que tá aí do seu lado, cara, ela vai ficar super feliz com você. Pode ter certeza, né? Porque o negócio é muito bem feito, né? Sim, com certeza. Bom, eu quero te perguntar mais uma coisa. Tava aqui na minha cabeça, sabe, pessoal? Tava aqui na minha cabeça, mas agora já não tá mais. Ah, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, já vai pensando aí pra escrever também. Ó, Marcele, nossa amiga de Beck. Ô, Marcele, saudade! Ai, quanto tempo! Espero que esteja bem. O Instagram aí diminuindo distâncias, né? Aqui, ela lá, conheci ela em São Paulo, né? E a gente tá aqui agora. Saudade de vocês aí. Bom, Ser Humaninho tá querendo aparecer aqui, ó. Quem tá aqui tá vendo ele, quem tá aqui tá vendo também, ó. É a secretária. É a Ser Humaninho. Bom, para finalizar aqui o nosso bate-papo sobre o perfil comportamental, fala pro pessoal aí, de 0 a 10, o quanto foi importante para você passar por uma análise de perfil e conhecer o seu perfil. 11. Não, tudo fez sentido. Sabe aquela expressão assim, a hora que a gente descobre alguma coisa, a gente fala assim, tudo faz sentido agora? Pronto, agora já sei o que eu tenho que fazer.
A análise de perfil pro momento que... A primeira, né, que foi a mais impactante, que aí a gente começa a trabalhar num processo de evolução sem fim, foi totalmente importante. A secretária Teca quer falar um oi pra galera. Oi, galera. Tequinha. E ó, a live tá em família aqui. Nenezão. Ela não É. gosta de câmera, viu, gente? E foi extremamente importante pro momento que eu tava vivendo, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu tava usando todas as minhas forças, minhas energias para fazer o que precisava ser feito. Então, um executor dominante lá, faca na caveira, 100%, mas me sentindo exausta. E não entendia por que de tanta exaustão. E aí, entender dos perfis e os meus perfis mais dominantes e os mais baixos também, porque eu sei que para potencializar meus resultados eu tenho que trabalhar os mais baixos, né, os pontos de melhoria, para ainda mais potencializar, fez toda a diferença. E é aquilo, depois que você vê, você não desvê mais, nunca mais na sua vida. E pro meu dia a dia e todas as situações que a gente passa, trabalho e correndo atrás dos objetivos e relacionamento com as pessoas, como você lida é totalmente diferente. Com família, com as pessoas da sua rotina, é totalmente diferente. As coisas ruins não são tão ruins assim, elas não ficam tanto tempo mais na sua vida, elas ficam um período mais curto, porque você entende o que aquilo causou em você, porque seu perfil recebe daquela forma, e aí você aprende a trabalhar aquilo e resolver dentro de você, e resolvendo dentro de você tá resolvido pro mundo, que é o que importa. Então, assim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Exato. E aqui, ó, não sei se vocês prestaram atenção no detalhe, mas quando a gente faz uma análise de perfil comportamental com alguém, um cliente ou um coach, a gente sempre no fim a gente cria um plano de ação para a gente ver pontos de melhoria, para a gente agir nessa direção para a gente conseguir melhorar. A Adriele não fez um plano de ação por escrito e tudo mais, mas quando ela conheceu o perfil dela, eu também não fiz, tá? Mas quando eu conheci o perfil, que eu entendi pontos que dava para melhorar, eu criei meu plano de ação. Lembra que eu falei que eu comecei a puxar mais o meu perfil dominância, mais o meu executor, para eu começar a fazer mais, tá? Então, é a mesma ideia da Adriele aqui. Quando ela começou a entender o perfil dela, ela foi lá e criou o plano de ação dela, falou assim, eu preciso tomar cuidado aqui, eu preciso melhorar ali, eu preciso fazer lá. Então ela criou o plano de ação dentro da cabeça dela e partiu, tá? E numa análise de perfil, a gente passa o feedback ali, a devolutiva do perfil da pessoa, e junto com a pessoa, dentro da demanda da pessoa, a gente cria aquele plano de ação. Porque não faz sentido eu chegar em você e falar para você fazer tal coisa, tá? Que nem, por exemplo, assim, vamos supor que o seu perfil deu um perfil igual ao meu. Eu não posso chegar em você e falar assim, pessoa, você tem que puxar mais aí o seu dominante, você tem que fazer acontecer mais coisa. Se isso não fizer sentido para você, não vai adiantar eu falar. Então, sempre os planos de ação, eles são personalizados para aquela pessoa, para aquela situação, para aquilo que ela quer melhorar, para aquilo que ela quer mudar, tá? Então, uma análise de perfil completa tem tudo isso. Além de você se conhecer, você cria um plano de ação e com a ajuda de uma pessoa, no caso aqui de coaches, né? Ajuda você a caminhar naquela direção que você quer, que você tanto almeja. Tá bom, pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Não. Se alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse ponto aí? Quer fazer alguma pergunta para a Adriele, que ela tem aqui também, ó. Quem quiser fazer alguma pergunta também. Perguntar para a Adriele alguma coisa de relacionamento com equipe, dentro dos conhecimentos aí do perfil comportamental. Às vezes você trabalha com alguma equipe, você é liderado de alguma equipe aí, você é líder de alguma equipe aí, você queira perguntar alguma coisa para ela ou perguntar alguma coisa para mim, fique à vontade, usa aí a aba de comentário, tá? E outra coisa também, lembrando de você aí que puder deixar o like na live aí, né? Apertar os coraçõezinhos aí e compartilhar nesse aviãozinho que tem aí no canto da tela para mais pessoas. A live vai ficar gravada aqui no meu perfil do Instagram, tá? Então, se não deu tempo de assistir hoje,
talvez amanhã você consiga assistir também. Ou se você quiser reassistir para rever alguma coisa que você acabou passando e você não lembra, vai estar lá a oportunidade para você reassistir também, tá? Tô vendo aqui os likezinhos do João, muito obrigado. E, bom, basicamente é isso. Saber sobre os perfis, identificar você neles, nas proporcionalidades do seu dia a dia. É a luz. É a luz, é uma clareza, é o sol na vida. Tudo começa a fazer sentido, você deixa de julgar, você deixa de culpar o mundo, você deixa de achar que o problema são os outros, né? Porque tudo é uma questão de percepção e cada um tem a sua. E não existe certo e errado, que tudo é certo na percepção daquele que vê, né? Que é o ponto de vista dele. E tem uma história por trás ali que faz perceber daquela forma. Mas tudo começa a fazer sentido, as pessoas com que você se relaciona bem, as pessoas que você não se relaciona tão bem, os desafios do seu dia a dia, o que é mais simples, o que é mais difícil, o que será que está acontecendo que eu não saio do lugar? Eu tenho uma lista de desejos, eu tenho coisas que eu quero conquistar, mas por que eu não consigo fazer, né? Às vezes é só uma coisinha ali do seu perfil que é onde que te trava, que você tem que trabalhar. Então, essa questão de ter a oportunidade de fazer uma análise de perfil com um profissional é uma grande chavinha de virada na vida. É um diagnóstico do momento que você está vivendo com uma luz. É uma luz no meio do caos que às vezes muitas pessoas estão vivendo. Isso aí. Bom, pessoal, então, do mais aqui, quero deixar o meu muito obrigado para vocês que participaram. Muito obrigado, Thaisa, pelo parabéns, tá? Quer falar tchau? Quer agradecer? Sim, eu agradeço a presença de todos, a oportunidade de participar. E qualquer dúvida que tiverem, perguntem no direct, no meu Instagram, no Instagram do Eduardo, sobre análise de perfil, como fazer, de quanto a quanto tempo, como funciona, enfim, o que precisarem tirar dúvida, até sobre coach, processos de coach, as aplicações na vida, no trabalho, na carreira, com as pessoas, fiquem à vontade. A porta está aberta para dúvidas, para perguntas específicas, enfim, para uma conversa, fiquem à vontade. Agradeço todo mundo que participou e estou muito feliz de ter participado aqui. Bom, então, pessoal, fica aqui meu muito obrigado de vocês que ficaram com a gente aqui durante essa 1 hora, tá? Lembrando vocês aí, quem ainda não fez a inscrição e tem vontade de se inscrever na lista de transmissão do e-mail, vai lá na minha bio, no Linktree, tem o primeiro link, vai estar, se eu não me engano, tá a inscrição Live Disc. Clica lá, faz uma inscrição. Aí o que vai acontecer? A partir da próxima semana, você vai ter 4 benefícios dentro daquele e-mail lá. Você vai receber um conteúdo exclusivo que eu vou mandar para você lá, diferente do que entra aqui no Instagram ou lá no YouTube, tá? Você vai ser avisado dos próximos eventos com antecedência, quando for ter alguma coisa aqui online ou presencial, que se Deus quiser logo a gente vai conseguir fazer alguma coisa presencial aí. A pandemia deu uma boa amenizada aí, acho que vai ajudar bastante também, tá? Então, conteúdo exclusivo, avisos. Outra coisa, você vai ter desconto em produtos que a gente ofertar por aqui, tá? Então, quando a gente ofertar alguma coisa, você vai ser um dos primeiros avisados e você vai ter um desconto maior do que o pessoal que não tá nessa lista de transmissão aí, tá? Eu falei 4 benefícios? Acho que são só 3, né? Eu nem sei por desconto. Bom, pessoal, entra lá, deixa seu cadastro lá. Vai entrar coisa muito bacana lá que eu já estou preparando aqui. E do mais é isso. Também tem um canal no YouTube, para quem não conhece, também tá lá no Linktree. Mas se você me procurar lá no YouTube como Eduardo Arnone, você vai achar. Lá já tem um pouco de conteúdo. Eu comecei o canal agora, mas já tem alguma coisinha lá para você dar uma olhada. Tudo bem, pessoal? Bom, lembrando que amanhã tem o último dia da live, tá? E eu, se fosse você, ficaria curioso, você que está aqui também, que não está no meu Instagram, me segue lá também. Lembrando você que amanhã tem o último dia e se fosse você, ficaria curioso, porque amanhã a gente vai conversar sobre estratégias para você conseguir driblar alguns comportamentos do perfil aí, tá? Então,
Vou colocar aqui alguns exemplos, dar algumas ideias de estratégias aí. E no final da live vai ter uma surpresa para vocês aí também, tá? Então fica curioso para amanhã voltar aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo perfil, às 19h11, nesse horário maluco aí que a gente gosta mesmo, tá? Ah, hoje eu não falei o porquê que era 19h11, né? Não. Não falei. Tudo bem, eu falo amanhã, tá? Não vou falar hoje não, fica aí com dúvida. Muita gente aqui já sabe, mas criar esse suspense de novo aí, né, pessoal? Bom, então no mais, agradeço a presença. Um forte abraço e até a próxima live ou próximos conteúdos aí. Gratidão. Boa noite. Um forte abraço. Tchau, tchau. E tchau, tchau aqui também. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.